A paz do Senhor, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco em mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. E hoje nós começamos mais uma jornada, mais uma trajetória na pesquisa da Bíblia Sagrada, onde nós iremos estudar o livro de Jó e veremos a fragilidade humana e a soberania de Deus. Sim, nós temos aí como tema o tema fragilidade humana e a soberania divina. É a lição para o quarto trimestre, estava datada para o terceiro, mas devido a algumas dificuldades por conta da pandemia, ficou para esse quarto trimestre e é extremamente atual, falando sobre o sofrimento. Ela é comentada pelo pastor Josué Gonçalves, e que maravilha está esse estudo que muito nos encherá de esperança. Eu te agradeço desde já porque você tem estado conosco e peço que continue conosco também neste trimestre. Peço que te continue conosco em toda essa aula e que também curta, compartilhe essa aula com os seus amigos e irmãos em Cristo. Caro professor, que este estudo possa te ajudar na ministração da sua aula na sua igreja local e que em tudo o nome do Senhor possa ser glorificado. O livro de Jó é o tema da lição de número 1, que tem por texto áureo: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Esse texto de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 1, também está ali na leitura bíblica em classe, mas a verdade prática nos diz que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo é também uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida, e de fato é o que nós iremos estudar durante essa trajetória de 3 meses. Leia comigo então a leitura bíblica em classe, está em 2 Timóteo 3, Ezequiel 14 e Tiago 11. 2 Timóteo 3 diz que toda a escritura divinamente inspirada é e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O livro de Ezequiel, no capítulo de número 14, também o versículo de número 14, diz: ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com o sangue para arrancar dela os homens e os animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela justiça. Olha, Ezequiel dando testemunho de Noé, Daniel e Jó. E ainda Tiago, o texto que nós lemos lá no texto áureo, que é o texto que fala da paciência de Jó. Meu amado, nós começamos então um estudo nesse trimestre, nesses 3 próximos meses que estaremos juntos, nessas próximas 13 aulas, compartilhando um pouco sobre a vida deste homem, desse patriarca, que mostrou a grandeza de Deus numa experiência extraordinária aonde ele pôde viver. O comentarista já diz que Jó demonstra essa grandeza de Deus diante da finitude humana, Portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança. Não é somente o sofrimento, ela alimenta a nossa esperança, porque Deus agiu na vida de Jó e ele pode continuar agindo na vida dos seus, e isso é maravilhoso. A leitura bíblica apareceu na sua tela, mas como nós temos falado, tenha contigo aí também um exemplar da Bíblia Sagrada. Ela vai ser importante para que você confira, para que você anote os outros textos, para que você também agregue outros textos, para estar agregando aí na tua pesquisa, para apresentar para os seus alunos na sala de aula.
que significa Jó? Nós sempre falamos nas ministrações que o povo hebreu, que o hebraico original da Bíblia Sagrada no Velho Testamento em si, ele traz um peso no que tange a nomes, né? O nome representava muito do que seria a vida da pessoa. E de fato, Jó significa odiado, inimigo derrotado, objeto de hostilidade, sofrendo nas mãos de Deus. Olha que contexto interessante. O nome daquele homem já carregava um peso, o peso que estava relacionado até mesmo à vida que ele veio levar diante da experiência que ele teve. Ali ele se tornou alguém que foi derrotado pela saúde, alguém que foi derrotado pela perda dos filhos, dos bens, enfim, alguém que sofreu hostilidades. E ele mesmo se considerou alguém que estava como inimigo de Deus, sofrendo nas mãos de Deus. O livro de Jó, que tem um valor inestimável em sua literatura, evidencia o rico conteúdo filosófico, o conteúdo reflexivo. Nós vamos tratar um pouco mais isso quando falarmos que ele está entre os livros poéticos, né? Os livros sapiensais, mas não só isso, ele tem um grande conteúdo profético também e um rico conteúdo espiritual e que muito nos ensina diante do sofrimento. E é esse o tema principal, o problema do sofrimento apresentado no livro de Jó, mas também não só o problema, mas as falsas, as incompletas razões que os homens apresentam para o sofrimento, ali falando também dos seus amigos e a explicação da parte do próprio Deus para o sofrimento. Então é muito interessante você refletir conosco, mas não foi só Jó que sofreu. A doutrina do sofrimento, ela é algo que é patente para o cristianismo. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz, existe um sofrimento, existe um processo de lapidação e de aperfeiçoamento aonde nós muitas das vezes somos convidados a sofrer com Cristo. Sim, isso não foi diferente com Jó, mas houve outros homens também que sofreram. O livro de Salmos é recheado, como seja Moisés, ou seja os filhos de Coré, ou seja o próprio Salomão. Davi escreveu louvores a Deus em meio às suas angústias, em suas aflições, em suas dificuldades e também em meio aos seus sofrimentos. Também Jeremias cantou numa lamentação a sua angústia, a sua dificuldade. Veja lá, o texto de Jó, capítulo de número 3, versículo 3, diz: pereça o dia em que eu nasci, a noite em que se disse, foi concebido o homem. Jeremias falou a mesma coisa no capítulo de número 20, no versículo de 14 e 18, você acompanha lá depois, mas olha o que diz uma parte: maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Lá na frente ele ainda vai falar: por que eu não me matou na madre? E depois ele continua: por que eu saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que os meus dias se consumam na vergonha? Sim, até mesmo o profeta Jeremias questionou o seu próprio nascimento, como Jó fez, diante da sua angústia, diante do seu sofrimento e diante de tudo aquilo que ele estava vendo que era o pecado de Israel, né? E que o homem mortal é para que te lembres dele, e o Filho do Homem para que o visites, disse o salmista. Ainda Isaías 59, 4 diz que ninguém há que clame pela justiça e ninguém compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O homem, ele é como uma flor que está bela num dia e no outro dia ele murcha, e nem sempre ele entende os processos que o Senhor permite que ele venha passar durante essa vida. Então, muitas das vezes é por isso que o próprio Salomão em Eclesiastes vai falar que tudo é vaidade, tudo é efêmero, tudo é passageiro. E Jó entendeu pela efemeridade da vida dele que a
justiça dele deveria ser revista e que também, como está escrito em Apocalipse, quem é justo justifique-se ainda mais. Deus sempre há de criar uma oportunidade para que nós venhamos a progredir na presença dele, e mesmo se nós estivermos indo bem, e se não estivermos, ele tem uma forma de nos conduzir. Como falou o profeta, ele tem um caminho no meio da tormenta, uma forma de nos conduzir ao centro da sua vontade. Quando nós entramos aqui desde o tópico de número 1, nós vamos ver que o autor ele é questionável. Alguns dizem ser Esdras, outros dizem ser Moisés, outros dizem ser Salomão, outros dizem que é o próprio Jó, mas a grande maioria dos historiadores acredita que é um autor anônimo, né, que não tem como saber quem foi que de fato escreveu, mas como era da cultura judaica a transmissão do conhecimento via oral, e como nós vemos que a escrita desse autor era um autor que conhecia o contextos que mostravam as riquezas em alimentos, rebanhos, e que provava, inclusive, que provavelmente o período em que essa história se passou, esse autor ele escreve de uma forma mais moderna, tendo pegado os registros que foram passados de pai para filho e assim registrado de uma forma poética um pouco mais contemporâneo, mais moderno, né? Alguns acreditam que esse texto se passou, essa história se passou no período dos patriarcas. Uns dizem ser no tempo de Moisés, muito pouco provável. A grande maioria acredita que era nos tempos de Abraão. Sim, e são o que alguns dos textos vão mostrar acerca da cultura local, que é o que o pastor Josué Gonçalves traz também nessa reflexão para mostrar um pouco do ambiente, né? Essas riquezas comerciais datadas do tempo de Abraão, frutos e gado. Uma história antiga, segundo alguns, é o primeiro livro da Bíblia, porém alguns acreditam ser a antiga história, mas o estilo é poético, como nós falamos, mais moderno, história preservada oralmente, passada de pai para filho. Olha o versículo de Jó 1:5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto. A história mostrava que Jó continuamente oferecia holocausto pelos seus filhos, de modo que assim, antes de ter instituído o sacerdócio levítico, os homens, os patriarcas, eles eram sacerdotes de seus lares. Então, também para mostrar como era na época de Abraão, assim Jó também procedia na sua casa, né? Bem como também o texto que mostra já no capítulo de número 42, onde diz que as filhas de Jó, o seu pai lhe deu herança junto aos seus irmãos. As mulheres em Israel não tinham direito à herança, mas aqui elas eram herdeiras junto dos seus irmãos, como era também na época de Abraão. Isso são contextos históricos que tentam contextualizar a época, mas é algo que não temos como fechar aqui, dar uma exatidão à época em que se passou a história de Jó, e nem mesmo quem escreveu a história de Jó. Mas o fato é que Jó não era um personagem de ficção, muito pelo contrário, Jó era uma personagem real, e assim como ele era uma personagem real, nós lemos no texto lá de Ezequiel, capítulo de número 14, quem está escrevendo é Ezequiel. Ezequiel era um profeta, estava escrevendo entre os cativos na Babilônia. É lindo porque ele dá um testemunho de um contemporâneo dele, não somente de quem estava morto, mas de um contemporâneo que era Daniel, que as pessoas possam ver em mim e em ti, ainda na nossa vida, um exemplo em que outros possam dar testemunho, mas também ali o próprio Deus está falando, como deu testemunho de Daniel, deu testemunho também de Noé e deu testemunho de Jó, colocando ele como uma pessoa real. É lindo também porque Tiago, já no Novo Testamento, também lemos esse texto, né? Na verdade, no texto da leitura bíblica em classe e também aqui no texto áureo, né? Que Tiago fala da paciência de Jó, uma personagem real que teve um sentimento, né? Essa paciência, eu até coloquei que a palavra do grego é hupomone, estabilidade, constância,
tolerância. Tolerância está relacionado a suportar o mal, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade mesmo diante das maiores provações e sofrimento. Tiago estava validando, usando essa palavra hupomone, né? Alguém que persiste com paciência, com constância, com perseverança, alguém que sofre e aguenta bravamente e calmamente maltratos, a variação rupomenos lá embaixo, né? Então nós estamos falando de uma personagem real e que moravam num lugar real. A terra de Uz, segundo alguns acreditam, estava na região do povo de Edom, né? Olha lá, havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nós iremos falar de cada uma dessas características de Jó na próxima aula, e eu te convido a, se essa aula tem já te ajudado, a curtir aí, deixar seu glória a Deus lá embaixo nos comentários, porque isso ajuda o YouTube a entender que a nossa aula está sendo relevante para que outros também possam chegar a ter acesso a ela e ser edificados pela palavra do Senhor, né? Então nós vamos ver aqui que essa terra de Uz, ela era uma terra que existia verdadeiramente, né? Ela era uma terra que a própria Bíblia dá o relato dela, não somente Jó, mas também o texto de Jeremias 25:20 vai dizer: e a toda mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, sim, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod. Jeremias 25 vai colocar aquela terra como um lugar real, e isso é extremamente importante para nós entendermos que essa história, ela é uma história real, não é uma história ficcional como alguns acreditam. Não, ela era uma história real, ficava ao sul da Judéia, né, ali a terra de Uz, aonde se passa a história de Jó, ao norte do deserto da Arábia, e isso é muito importante. O que acontece dentro do livro de Jó? Acontece um antropomorfismo, né, que é quando Deus ele se comunica, se relaciona com os homens, como também se ele fosse um homem, né? Ali nós vamos ver no livro de Jó, nós vamos ver, ou citando mesmo o homem, né? Ele fala do homem, fala da sua criação, ele se coloca na história do homem, ele aparece com outros seres falando sobre o homem, e no final do livro de Jó ele vai falar diretamente com o homem, se relacionar, se comunicar com o homem. Isso é o antropomorfismo, né? Jó, segundo a filosofia judaica, ele é um combate à idolatria da virtude, porque de fato nós vamos ver que o próprio Deus deu testemunho de Jó, mas Jó, em meio ao seu sofrimento, se perde no delírio da sua própria virtude, né? Nós vamos ver que existe de fato uma luta, como viram os amigos ali, entre o bem e o mal, mas a maior luta que é registrada no livro de Jó é do bem contra o bem, ou seja, de um homem que é declarado justo pelo próprio Deus, com a bondade perfeita do próprio Deus. A justiça de Jó, comparada com a justiça de Deus, ela é o que Isaías falou: a justiça do homem é como um trapo de imundícia, né? A justiça de Jó diante da justiça de Deus não era nada, de modo que ele poderia, mesmo sendo reconhecido pelo próprio Deus, se tornar cada vez mais justo. Nós vamos ver nos livros aqui sapiensais, né, nos livros poéticos, que nós temos ali a figura também do livro de Provérbios, Eclesiastes, Jó, Cantares e o próprio livro de Salmos, os louvores de Israel. Existe um certo pensador que ele colocou o livro de Provérbios como o lugar onde nós aprendemos com os ancestrais, né? A sabedoria que o povo mais antigo viveu e nos deixa como ensinamento para nós vermos como proceder. No livro de Eclesiastes, Salomão reflete entendendo que ele não é o centro do universo, mas que mesmo que ele desfrute de tudo, isso tudo é muito passageiro,
guerreiro e que no final de todas as coisas temer ao Senhor é o que há de melhor e é o que há de mais prudente e é o princípio da sabedoria. O livro de Jó nos mostra que nós não somos o critério do bem e do mal e nem mesmo que nós somos o Senhor da virtude, né? Que nós não somos a excelência da justiça, por mais justo que sejamos. E depois nós vamos ver que o livro de Cantares fala muito do relacionamento perfeito, profundo, uma intimidade profunda e maravilhosa que se coloca ali de uma forma simbólica entre Salomão e Sulamita, que é símbolo de Cristo com a igreja, de modo que nós vamos ver nos Salmos a adoração do povo de Israel. E então nós chegamos aqui ao estudo do livro de Jó. No decorrer do livro de Jó, o próprio Jó, vendo essa questão da justiça dele mesmo, ele começa a vacilar, a se contradizer, ele começa a mostrar uma alma abatida e perdida. A alma do ser humano, ela é algo que ela só se encontra e acha o sentido para sua vida, o direcionamento correto em Deus, mas diante do sofrimento, aquele homem se vê abatido e perdido. E quando nós olhamos para Jó, nós temos uma tendência a olhar para ele de um ponto de vista e começar a falar com Deus como alguém que nos deve algo. É algo que está permeado na igreja do século XXI, em muitas teologias, como se Deus nos devesse algo, né, com um certo ressentimento, e é muito da cultura que nós temos vivido hoje no século XXI. Alguns filósofos chegam a dizer que quando olharem lá na frente, no futuro, sobre a nossa geração, eles podem chegar a dizer que a nossa geração é a geração do ressentimento. Parece que nós vivemos muito como alguém que espera sempre alguém a fazer alguma coisa por nós e que nós estamos sempre certos e que somos sempre coitados. Então, quando nós olhamos muitas das vezes para o livro de Jó, nós refletimos por que ele, sendo tão bom, está sofrendo, né? Existem outros pensamentos e, como é um livro poético, nós estamos numa aula introdutória, eu queria te convidar, através de algumas dessas provocações filosóficas dentro do contexto bíblico, a refletir comigo, porque qualquer pessoa que se intitule ética, humilde, virtuosa, ela precisa ser evitada, falava um certo pensador, porque a virtude ela se torna uma pessoa perigosa, né? Essa pessoa que se intitula virtuosa, ética, humilde, né? Na verdade, a humildade, quando ela se exalta enquanto humilde, ela já deixa de ser humilde, né? A virtude, ela é sempre silenciosa, pois é tímida na verdade e insegura em relação à sua própria natureza, assim como a justiça, né? Existem várias virtudes cristãs e nós temos que estar sempre refletindo sobre elas, né? Nós nunca devemos estar extremamente convictos, mas sempre ter um pensamento tímido sobre aquela, não, eu preciso melhorar, eu preciso tomar cuidado, senão eu decaio dessa virtude, porque a minha natureza é humana, a natureza natural, a minha natureza carnal, ela é caída, ela pode me enganar, né? Então nós temos que refletir muito e sempre sobre isso. Os homens antigamente, eles se apresentavam diante de Deus como um réu diante de um juiz, sendo que era um réu já condenado, né? Tanto é que a Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, tendes um advogado. Nós estamos diante de um julgamento, onde de fato nós iríamos ser condenados pelos nossos pecados, mas o nosso Senhor Jesus se apresenta como o nosso advogado. Mas muitas pessoas exploram dessa situação para aumentar a sua justiça própria, e nós estudaremos um pouco sobre isso. Quando nós nos voltarmos aqui então para o livro de Jó, vai aparecer um quadro aí que está também na revista, né? A primeira parte é o prólogo, ou chamado também a crise, que vai do capítulo 1 até o versículo de número 13 do capítulo de número 2. A segunda parte da divisão que o pastor Josué traz aqui são diálogos entre Jó e seus amigos. Ele faz Bildade e Zofar e a busca de respostas
humanistas, né? Respostas que muitas das vezes nós vemos sobre as questões da vida no nosso cotidiano. Capítulo 3 até o capítulo de número 31, versículo 40. Depois, uma terceira parte é o discurso do jovem Eliú, um homem cheio de conhecimento que traz de fato muitas verdades, né? Muitas verdades, mas aplicadas de forma incorreta, de modo que o próprio Deus, ele condena a atitude de Eliú, mas que prepara o coração de Jó para o que Deus vai falar. É o começo do entendimento, do capítulo 32 até o capítulo de número 37, o versículo 24. A quarta parte é o Senhor respondendo diretamente a Jó. Jó faz uma série de questionamentos e Deus responde a Jó com inúmeros outros questionamentos, com inúmeras outras perguntas. Era comum, nós temos aí o termo sabatina, que veio da cultura judaica, né, da escola filosófica judaica, onde os judeus eles têm uma tendência a não responder premeditadamente uma pergunta. Eles param para pensar, deixando aí desde já um ensinamento para nós. Parar para pensar antes de falar, para não tropeçar nas palavras, né? De modo que se eles não tivessem tempo e fossem obrigados a emitir uma resposta imediata, eles preferiam lançar outra pergunta como resposta, dançando o peso da responsabilidade para a pessoa que estava o questionando. Então é daí que vem a escola sabatina, onde as pessoas discutem e articulam acerca de algum assunto. O próprio Deus fez isso com Jó. Jesus respondia muitas perguntas através de outras perguntas, né? E ali o Senhor vai responder a Jó diretamente, do capítulo 38, versículo 1 até o versículo 6 do capítulo de número 42. E o epílogo final, o desfecho da prova, e ali depois Deus convidando Jó a orar pelos seus amigos, mudando o cativeiro de Jó, restaurando a família de Jó, que é o capítulo de número 42, do versículo 7 até o de número 17, né? Então nós vemos então dentro do contexto do livro de Jó, como nós falamos, uma série de teologias comuns daquelas épocas que são muito vistas hoje, né? Como nós falamos dos comentários dos amigos, nós vamos ver aí no livro de Jó uma série de questionamentos, né? Como nós falamos do relacionamento dos amigos, um monte de teologias que são comuns àquela época e que nós vemos também hoje. Nós vemos aí um pouco de behaviorismo, né? Teorias comportamentais. O homem sofre porque tem pecado, tem pecado, olha lá, tá vendo? Tá doente porque pecou, tá pobre, perdeu tudo porque com certeza fulaninho pecou. E fica aquela especulação, aquela fofocaiada, e envolve um monte de calúnia às vezes, né? Infelizmente isso acontece até mesmo no nosso povo. É uma teologia popular que corre na boca do povo e que é terrível, mas nós vamos ver que nem sempre o homem sofre porque peca, né? Isso se mostra muito forte no discurso dos amigos de Jó. Nós vamos ver então que até o diabo questionava a fidelidade de Jó, né? Dizendo que Jó só servia a Deus porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha muitos recursos, porque ele tinha bens, né? Animais, né? O diabo falou que Jó só servia a Deus porque ele tinha ali muita saúde, né? Porque a sua família estava ao redor dele, né? E nós vamos ver que mesmo o Senhor permitindo que o diabo tocasse em Jó, Jó foi fiel em tudo. E isso é lindo, sim, isso é maravilhoso, né? É um pouco do que vai acontecer no livro de Jó, e nós iremos estudar, vendo uma série de figuras de linguagem, né? De metáforas, de alegorias, linguagem poética, porque o livro ele é um livro considerado sapiensal, né? Nós vamos ver que o livro de Jó ele está dentro da sabedoria do povo hebreu, um estilo poético que existia lá na cultura judaica, né? Ele começava ali, como diz aqui o comentarista, primeiro numa poesia, depois ele virava era uma prosa, depois uma poesia e depois de novo uma prosa, né? Ali findando, né? Acabando ali com essa última prosa, esse último diálogo entre Deus e o próprio Jó, né? Um corpo do meio literário, da forma literária também trazendo
no meio ali, no seu miolo, uma série de detalhes, de segredos, né? Ela é uma poesia melancólica, né? Talvez em outra situação nós podemos falar um pouco aí sobre a sabedoria que há no conhecimento dos temperamentos, né? Alguns já estudaram sobre os temperamentos, são 4 temperamentos, 2 quentes, 2 frios, né? Associados também a elementos, né? O temperamento colérico, o temperamento sanguíneo, o temperamento fleumático e o temperamento melancólico, né? De modo que a poesia de Jó, ela é uma poesia melancólica, uma poesia fechada, uma poesia que emite um sofrimento, uma angústia, uma aflição, uma tristeza, uma dor, mas que também exalta a soberania divina e nos enche de esperança, porque mostra o controle total de Deus sobre a circunstância e sobre a vida humana, como nós falamos, né? E nós vamos ver então que diante dessa dor, a personagem principal, que é a figura de Jó, ele enfrenta muitos dilemas, muitos questionamentos, né? Existe um inimigo interno, que é a luta dele contra ele mesmo, que vai se mostrar de uma forma muito grande. Ele chega a falar de várias alegorias, de paralelismos, né? E que o comentarista traz algumas aqui, a questão da lançadeira do tecelão em Jó 7, né? Depois ele vai falar que nós somos como uma sombra em Jó 8, em Jó 9 ele fala que os dias são mais velozes do que um correio, que era um homem que andava a cavalo de um lugar até outro, trazendo as mensagens dos reinos antigos, né? Que passam como navios veleiros, navios que com velas rasgavam o mar diante, aproveitando os muitos ventos, né? A vida era muito breve, breve e rápida, como uma águia que vai em cima de um alimento. Jó está trabalhando aqui com alguns elementos no capítulo de número 9, depois no capítulo de número 14 fala da flor, a flor que é bela e que murcha. Não somente Jó, mas o salmista também, Salomão e Eclesiastes, traz muito dessa linguagem poética, falando da vida, num paralelo com algumas questões cotidianas. Jesus usou muitas parábolas, metáforas, para poder trazer o ensinamento do céu de uma forma mais tangível ao homem, de uma forma mais palatável, de modo que o homem pudesse entender e abraçar aquele conhecimento. E Jó usa, o autor, aquele que escreve a história de Jó, ele deixa isso registrado de uma forma muito poética, onde o homem relata o seu sofrimento. Mas ali também nós vamos ver Tiago registrando no capítulo de número 4, versículo 6, que antes o Senhor dá mais graça, né? Portanto diz, resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, né? E à medida que Jó vai mergulhando em seu sofrimento, parece que a virtude dele vai diminuindo e a humildade vai junto, e ele vai buscando um jeito de se justificar diante de Deus, né? Porque, então, a pergunta que vai sempre gritar dentro do contexto dessas aulas onde nós estaremos estudando: por que sofre o justo? Por que o homem sofre? Por que crianças sofrem? Por que homens, mulheres sofrem? Como foi o caso do nazismo, do Holocausto, de tantas invasões entre tantos povos da África. Por que o homem bom sofre, né? Muitas das vezes nós vamos ver que nós não entendemos o que nós estamos vivendo e sofremos muitas das vezes, e até mesmo aumentamos o nosso sofrimento por tentar imaginar. Jó também não sabia o que e o porquê que ele estava passando por tudo aquilo, que ele estava vivendo tudo aquilo, mas ele teve uma oportunidade de contemplar a glória de Deus um pouco mais à frente, porque o Senhor falou que hoje ele trabalha e nós não entendemos, mas lá na frente nós veremos. E também está registrado por Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos sempre uma oportunidade para tentar entender que Deus ele é soberano, né? E Jó ele teve a oportunidade de vivenciar isso e de nos ensinar, nos deixar um ensinamento sobre isso. E com isso nós podemos refletir
Também que alguns problemas que são enfrentados pelos homens, que nós enfrentamos, nem sempre nós vamos encontrar respostas. E que também o Deus, ele não tem obrigação de nos dar respostas sobre tudo, né? Que ele continua sendo soberano, ele não tem que nos dar feedback. Antes, ele fala conosco algumas coisas para nos alegrar, para nos confortar, para nos estimular, mas o próprio Lutero falou, o texto que Paulo escreveu em Romanos, quando cravou lá as teses lá na porta daquela igreja, dizendo que o justo viverá pela fé, né? Nós vivemos num contexto onde as pessoas só querem fazer se elas sentirem, se elas tiverem um arrepio, ou se elas ouvirem. Não, Deus já deixou tudo claro hoje através da sua palavra. Então nós queremos uma resposta do Senhor, nós a acharemos na palavra, na oração, buscando uma intimidade com Deus, e muitas das vezes é no sofrimento que nós vamos alcançar essa intimidade. O sofrimento também, ele aparece aqui como uma consequência da queda, né? O sofrimento, ele aparece como uma consequência, como uma herança, a qual todo ser humano que nasceu de forma natural, descendente de Adão, está sujeito, né? E nós vamos ver também, diante de tudo isso, o quanto que nós somos frágeis, pequenos diante da grandeza do nosso Deus, e que ainda que esse extraordinário Deus faz questão de se relacionar com a criatura, ele continua sendo grande, ele continua sendo Deus, e ele faz questão de se relacionar com as suas criaturas, mesmo sendo tão grande. Nós devemos então servir a Deus por um relacionamento, né? Não somente pelo que temos ou deixamos de ter, pelas bênçãos ou pelos sofrimentos, mas simplesmente pelo relacionamento com o nosso Deus, buscando melhorar a intimidade. Paulo falou para nos revestirmos de toda a armadura de Deus para enfrentar o dia mau. O dia mau vem para todos. Se você não sabia, se prepare para ele. E uma forma de você se preparar é buscar, como Pedro e também Paulo falou diversas vezes, dizendo que nós temos que ser sóbrios. Eu não sei se já te falaram isso, mas um dos significados da palavra sóbrio está relacionado a encarar a realidade, buscando fazer o seu melhor para alcançar os seus resultados, mesmo que você saiba que a vida ela é contingente e as coisas podem dar errado, o pior pode vir, e se você sabe disso, você tem uma tendência a não se frustrar, mas tem uma tendência também a glorificar a Deus quando Ele nos surpreender com algo muito melhor do que nós imaginávamos. Nós estamos nessa vida e estamos sujeitos a várias intempéries, a várias dificuldades, de modo que um certo pensador disse que existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia ela pode entender, de modo que nós talvez nunca conseguiremos chegar a compreender a grandeza de nosso Deus. Devemos buscar mais conhecer a Deus, devemos buscar mais conhecer a palavra de Deus, devemos buscar mais melhorar ainda mais o nosso relacionamento com o amigo, o Espírito Santo, que conhece, ele sim conhece as insondáveis profundezas de Deus e está aqui disponível para poder nos compartilhar os segredos do Senhor, mas a grandeza do nosso Deus, ela nunca será finita. Sim, nós nunca alcançaremos a altura, a profundidade da grandeza do nosso Deus, mas nós podemos alcançar ao nosso Deus. Ele é infinito, mas nós podemos ter acesso a Ele. O escritor aos Hebreus falou que hoje nós podemos com ousadia, pelo sangue de Jesus, entrar no Santo dos Santos, e isso é maravilhoso, porque mesmo Ele sendo grande, Criador do universo, de modo que, como diz o Salmo de número 147, as estrelas, qual Ele chama pelo nome, elas se apresentam, se prostram e adoram a Ele, Ele também se faz conhecer a nós. Ele é o Deus do macro, mas também é o Deus do micro, que conhece cada uma das células do nosso corpo, e que disse também no Salmo de número 139 que antes que se formasse no ventre de nossas mães os nossos ossos, Ele nos conheceu de uma forma maravilhosa, e assim, de uma forma terrível, nos concebeu extraordinariamente. Ele nos
fez, Ele nos conhece, sabe de nossas angústias, dificuldades, de nossos sofrimentos e tem um propósito em tudo isso, como tinha na vida de Jó. Jó, então, lembra que ele um dia falou e viveu, experimentou, e por isso ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. E ele também lembrava e teve a experiência a partir de muitas dificuldades, como vai nos relatar o capítulo 38 até o capítulo 42, sobre um relacionamento com Deus e um relacionamento com a grandeza da criatura de Deus. A partir do 38, o Senhor começa a se relacionar com Jó, convidando Jó a conhecê-lo ainda mais através de sua criação. Aqui tem um convite à contemplação, observar para poder aplicar na sua própria vida, observar e meditar sobre aquilo que você vê. Eu sei que os dias são corridos e que eles tentam roubar essa riqueza que o Senhor nos deu, que é a possibilidade de contemplar a sua criação e de reconhecer a Ele em tudo. E o Senhor convida Jó a contemplar a grandeza que é Ele mesmo, através da sua criação, e isso é lindo. Então, porque muitas das vezes nós vemos o sofrimento do homem bom e a prosperidade do ímpio? Nós vamos ver o Jó falando no capítulo 19: até quando, Senhor, afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Lamentações, Jeremias também vai falar no capítulo de número 3: afastastes de mim a paz da minha alma, esqueci-me eu do bem. Sim, o salmista no Salmo 88 ainda diz: porque está cheia a minha alma de angústia, a minha vida se aproxima da sepultura. Não era diferente do caso de Jó, né? Ainda o Salmo 62 diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Tem até um louvor, né? Porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Muitos salmos dizem isso. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra, diz o Salmo de número 119. Olha que privilégio, Jó não tinha acesso à palavra de Deus como eu e você temos. Sim, estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. O que Jó mais queria era um relacionamento, uma resposta de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei as suas angústias, as suas dificuldades. Talvez como Jó você pode estar passando por perdas materiais, perdas familiares, perdas na saúde, mas eu creio que Deus ele tem um propósito em tudo e que primeiramente Ele possa durante esse processo melhorar ainda mais o seu relacionamento com Ele e que você possa ouvir a maravilhosa voz dele e, como o salmista falou, Ele possa saciar a sede da tua alma e, como Jó no capítulo de número 42 falou, você possa ver a Deus e ter uma experiência extraordinária. Então eu invoquei o nome do Senhor dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Salmo de número 116 e ainda o 138 para fechar diz: no dia em que eu clamei, me escutastes e atentastes com força a minha alma. Quando nós lembramos do sofrimento do homem e muitas das vezes do sofrimento do justo, colocando em paralelo com a prosperidade do ímpio, eu não tenho como deixar de lembrar de Asaf no Salmo 73, mas ele vendo o sofrimento dele mesmo e que os seus pés quase se desviaram em detrimento ali da prosperidade do ímpio, ele vai lembrar que quando ele entrou na casa do Senhor, o Senhor falou com ele sobre o futuro dele e o futuro do ímpio, e isso alegrou o coração dele, porque aqueles que não querem servir a Deus, eles estão sobre lugares escorregadios, mas aqueles que estão na presença do Senhor, o Senhor os firmará
para sempre na presença dele e sempre alcançarão o socorro dele. E isso é muito lindo. Quando Deus se revela ao homem, ele enche o homem de esperança. E é o que nós vamos ver lá no capítulo de número 42. Mas antes disso, um homem que na sua justiça, no seu zelo, no seu entendimento, buscava agradar a Deus, como era Saulo, que perseguia os cristãos, perseguia a igreja, no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo de número 9, ele tendo uma experiência com o Deus vivo, ele vai agora ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor vai o conduzir a algo diferente, a um entendimento diferente, que o Senhor ele possa se manifestar a ti durante esse trimestre, durante os nossos estudos, dentro da tua casa, no meio da tua família, quando você, professor ou estudante, estiver na tua classe de escola bíblica dominical na sua igreja, aonde você estiver, mesmo em meio ao sofrimento, as pessoas possam ver refletidas sobre ti a face do Senhor, e que em ti possa transbordar a graça, a luz, o amor de Deus, o amor que preenche uma vida que, como Jó virou e falou: antes eu ouvia falar de Deus, mas hoje os meus olhos viram ao Senhor. Que como Deus se revelou a Paulo, como Deus se revelou a Jó, enchendo a ele assim de esperança, nós possamos começar esse trimestre acreditando que mesmo em meio ao sofrimento, Deus tem um fim pedagógico, Deus há de nos ensinar algo, Deus há de nos aproximar mais dele, e ele há de falar conosco. Ele pode, se ele quiser, restituir, ele pode, se ele quiser, nos curar, ele pode, se ele quiser, nos conceder bens materiais, ele pode tudo. Tudo ele pode. Se ele quiser, seja feita a vontade dele, eis-nos aqui. Mas se não, uma coisa eu tenho por certo, e que isso não lhe falte, que é o relacionamento e a intimidade, como já alcançou, que encheu ele de esperança. O nosso Redentor vive, e que ele possa se fazer presente cada dia mais na sua vida. Curta e compartilhe essa aula, deixe o seu glória a Deus, seja muito bem-vindo, nos acompanhe, continue conosco aí nesse trimestre estudando em mais uma EBD online da Alfa e Ômega. Sim, nós iremos estudar sobre o sofrimento humano. É apenas a aula introdutória e eu espero que Deus em Cristo te abençoe de uma forma maravilhosa. Tenha um bom final de semana.